Graça e paz, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós, onde quer que você esteja, essa palavra lhe encontre em tempo oportuno. Lucas capítulo 15, nós vamos ler os versos 1 e 2, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. Gente, esses religiosos, eles não eram fáceis, né? E a verdade é que muitos ainda nos dias de hoje também têm um comportamento que acabam afastando as pessoas do reino de Deus. Gente, graça e paz, eu sinceramente amo demais esse texto, o texto de Lucas 5, o capítulo de Lucas 15, eu costumo chamá-lo de o capítulo de achados e perdidos, porque é neste capítulo que a gente vai se deparar com a ovelha perdida, é nesse capítulo que aparece também a dracma perdida, e também é nesse capítulo que aparece o filho perdido, o filho pródigo, né? E todas estas parábolas e histórias, elas têm algo em comum. Tudo aquilo que foi perdido foi novamente achado, foi recuperado e glória a Deus por isso. Mas eu fiz questão de ler aqui os versos 1 e 2, porque agora, tendo isso em mente, a gente explora o endereço do texto. Para quem Jesus contou essas parábolas? Porque isso faz muita diferença, né? Por que Jesus conta a parábola da ovelha? Por que Jesus conta a parábola da dracma perdida? E finalmente, por que Jesus conta a parábola do filho pródigo? E porque ele está conversando, ele está ouvindo, ele está se deparando mais uma vez com um comportamento religioso que o afronta, tentando condená-lo por ele estar sentado com pecadores, por ele comer com pecadores, por ele se aproximar daqueles que eram ali marginalizados, daqueles que eram postos, né, à beira da sociedade, aqueles que eram colocados ali na margem da sociedade. Jesus os tratava com muito amor, com muito respeito, com muita compaixão. Jesus estava no meio deles, e isso já nos ensina muita coisa. Mas os fariseus, eles não gostavam disso e criticavam muito Jesus por isso. Aí vem Jesus, e aqui eu resumo rapidamente o capítulo 15 de Lucas. Aí vem Jesus então e senta com os pecadores, e os religiosos, eles vêm para cima de Jesus, né? Nossa, mas você come com os pecadores, você se assenta com os pecadores, como é que pode? Se dizendo aí um rabi, se dizendo mestre. E aí Jesus faz questão de dizer em todas essas parábolas que o interesse de Deus é encontrar o que se perdeu. E mais triste nesse capítulo é perceber que os religiosos estavam perdidos, mas não sabiam disso. Eles pensavam realmente que eles haviam encontrado Deus, encontrado o caminho, mas eles estavam perdidos, eles estavam cegos, e pior do que ser cego é achar que enxerga, né? Então essa era a condição dos religiosos. E aí Jesus vai terminar culminando na parábola do filho pródigo e aponta o problema do irmão mais velho. E o problema da grande parábola não está apenas naquele filho que se perdeu, mas arrependido volta para o pai. Mas a grande pancada, né, que Jesus dá aqui nos religiosos é que o mais velho nunca saiu de casa, nunca fez nada tão errado assim, sempre esteve ali do lado do pai, mas ele demonstra no final da parábola ser o filho mais perdido de todos que estavam naquela casa. Ele era o filho que se achava pronto, achava que estava tudo bem, mas realmente ele é aquele incapaz de se alegrar com o perdido que é encontrado. E infelizmente essa é a história de muita gente, né, que acha que está tudo bem, mas ele é incapaz de se alegrar, de celebrar o retorno daquele que estava perdido. Por isso hoje eu quero orar com vocês, não apenas por vocês, mas com vocês, a fim de que o Senhor nos dê graça, a fim de que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um espírito alinhado de Cristo, e que a gente aprenda a celebrar a recuperação do restaurado, né, o encontrar do perdido,
que isso também traga alegria, não só para Deus, mas para o nosso coração também. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra, obrigado por esse esclarecimento, obrigado, meu Deus, por um coração alinhado ao teu. Dá-nos, meu Pai, alegria de ver o perdido sendo restaurado, encontrado, celebrar, meu Pai, com este até então perdido, a sua recuperação e restauração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.